Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar com todos vocês, né? O pessoal que está aqui no presencial, para quem está no online nos assistindo, tanto pelo YouTube como pelo Zoom. Hoje é um momento emblemático, né, da nossa tradicional palestra de início de ano, para que vocês possam começar de uma maneira diferente, para que vocês possam ressignificar esse 2022, implementando técnicas e estratégias que possibilitem, né, que vocês deixem de simplesmente sonhar para concretizar, trazer resultados para que esse seja, de fato, para muitos de vocês, o ano da posse, o ano da aprovação, o ano de um momento de virada de chave, ok? Então, muito prazer, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Vale e estamos aqui hoje para mudar, de alguma forma, a sua vida. E eu peço, né, a vocês, a todos vocês, que se algo do que eu vou falar hoje aqui fizer sentido para vocês, anota, guarda e executa, tá? Principalmente executa, porque isso vai fazer com que você tenha resultados diferenciados. Então, o título do nosso evento é Entre Sonho e Procrastinação, um dilema para 2022. E talvez esse seja um dilema de vida, né, de muitos de nós, que, a maioria das vezes, procrastina, adia, deixa para depois e acaba não concretizando, né, sonhos, propostas, possibilidades. O que acontece na maioria das vezes é que a gente fala sobre algo que a gente quer concretizar, mas o fato de só falar não faz com que nós realizemos. Então a gente precisa de estratégias, e essas estratégias muitas vezes, né, carecem de uma atenção de vocês para que nós possamos executar uma meta de médio e longo prazo, né? Por exemplo, passar em concurso é de fato uma meta de médio e longo prazo. E para que isso aconteça, a gente tem que controlar, a gente tem que gerir muito bem as nossas, né, procrastinações. A gente tem que deixar de lado essa procrastinação que promove esse adiamento que muitas vezes é tão deletério para que nós estejamos onde esperamos, beleza? E por isso vivemos entre sonhos e procrastinações, né? Entre aquilo que a gente deseja e os nossos adiamentos constantes, habituais, que vão, na verdade, nos distanciando daquilo que a gente quer concretizar. E o meu compromisso com vocês hoje é que vocês saiam daqui, né, com estratégias, com algo concreto, para que vocês possam, em 2022, deixar de lado a ideia de que, eu buscava isso, mas não consegui concretizar. Eu deixei de lado, eu abandonei no meio do caminho. Esse não é o nosso projeto. Nosso projeto é executar, é tornar factível, tornar real aquilo que a gente busca. Por isso, entre sonho e procrastinação, a gente vai ficar com o sonho e com a ação, né? Com a execução de fato, porque é isso que vai trazer resultados. O pessoal que está assistindo aí no YouTube, fala de onde vocês são, né? Um abraço para todo mundo e vamos seguir aqui, vamos começar esse nosso momento que para mim é sempre um momento mágico, é sempre um momento de transformação, que é trabalhar, né, possibilidades de você concretizar, aqueles projetos que ficaram muitas vezes engavetados, que estão engavetados, que você traz à tona e muitas vezes deixa de lado e acaba sendo absorvido por aquele ciclo regular de procrastinações. E o primeiro dado que eu trago para vocês aqui, já que a palestra é entre sonho e procrastinação, é um dado importante, né, da revista de psicanálise, que diz o seguinte: olha, segundo especialistas, 80% das pessoas procrastinam com frequência e 99% de vez em quando. Ou seja, nós somos grandes procrastinadores, né? Grandes adiadores. A nossa perspectiva muitas vezes é deixar para depois. Deixar para depois porque eu vou gastar energia, porque é complicado, porque é difícil, mas a verdade, a gente precisa, né, em maior medida, assumir o compromisso de conseguir efetivar as nossas ações. E eu quero hoje trabalhar formas de você deixar de lado essa procrastinação e passar a executar da melhor maneira possível. É lógico que nós somos grandes procrastinadores, mas a gente tem que utilizar
medidas de contenção. E até mesmo que a gente vai falar aqui hoje de uma eventual procrastinação positiva para que você, né, transforme aí um pouco da sua realidade. Você que em algum momento da sua vida, né, andou em ciclos, é muito comum a gente andar em ciclos. Acontece muito, a pessoa fala, eu vou começar a estudar para concurso. Aí começa, tem um desânimo, a gente vai falar hoje do ciclo de ineficiência, tem um desânimo, depois volta a estudar de novo. Aí deixa de estudar, volta a estudar, então fica num ciclo que é extremamente deletério. E se ela tivesse continuado, mantido, implementado o ritmo, com certeza teria, né, já sido aprovada no concurso, não tenho dúvida alguma. Alguém aí já se viu imerso em um ciclo como esse, de começar a parar, começar a parar, começar a parar, começar a parar? Isso é muito comum, isso acontece demais, e por isso que eu quero que vocês deixem de lado todo esse movimento procrastinador e de ciclo de autossabotagem, para que consigam executar as suas atividades com maestria. E eu quero começar com o seguinte, com uma informação que é contraintuitiva. É contraintuitiva porque as pessoas costumam falar para vocês o seguinte, olha, se você tiver força de vontade, você consegue. Se você tiver força de vontade, você vai passar no concurso. Se você tiver força de vontade, você começa a estudar. Na verdade, pessoal, nem tudo é força de vontade. A força de vontade é importante, esse ímpeto, né, essa determinação é importante, mas a gente não pode depender da força de vontade para conseguir atingir os nossos objetivos. A gente não pode depender da força de vontade para manter uma rotina de estudos. A gente não pode depender da força de vontade para ter regularidade. A força de vontade ela é importante para a gente romper uma barreira inicial, né? Aquela ideia de um propósito, de algo que você busca, né? Da necessidade, por exemplo, de passar no concurso público. Mas só a força de vontade não vai ser suficiente para você manter uma rotina satisfatória. A força de vontade é importante para romper a barreira, mas não para manter você no jogo. E a gente vai ver que para a gente continuar no jogo, eu preciso o quê? Estruturar hábitos. Eu preciso ter hábitos sólidos. São os nossos hábitos que vão forjar o nosso futuro. Então não adianta ter força de vontade. Eu conheço muita gente com força de vontade que não realiza nada. Eu tenho força de vontade, eu vou começar. Mas não tem regularidade, não mantém o ritmo. Por quê? Porque não adianta só ter força de vontade. Você precisa criar aquele hábito. E eu não posso ficar dependendo de força de vontade para estudar. Imagina, não, acordo de manhã, caraca, estou muito cansado, hoje eu não tenho força de vontade para estudar. Cara, você não precisa, você não deve depender de força de vontade. Você precisa estruturar um hábito eficiente. Por isso que a gente vive sempre naquele adiamento constante, que a pessoa fica esperando aquele momento da força de vontade para começar a estudar. Não, quando eu tiver força de vontade, que essa matéria é muito complicada, a matéria é muito difícil, né? Eu espero todo aquele impulso para eu poder me levantar da cama para estudar. Força de vontade é bom, pessoal, para você começar. Mas se você ficar dependendo da força de vontade a todo momento, é um trabalho que vai gerar muito esforço de vocês. Então, essa de que força de vontade é indispensável, não é só força de vontade, não. Você precisa criar um hábito, porque se eu estudo todo dia, se esse hábito está internalizado dentro do meu movimento já regular, eu não preciso de força de vontade. Eu já chego, acordo, sento, estudo. Isso tem que ser um movimento que a gente vai passar por uma automatização, para que fique menos pesado para você, né? Porque quando eu implemento um hábito e ele vira parte da minha estratégia de vida, eu não preciso necessariamente de motivação para sentar lá e estudar. Se eu esperar toda vez a força de vontade, o que vai acontecer comigo? Né? Eu vou ficar sempre com a desculpa na manga. Não, eu não estou com força de vontade hoje para estudar, não tenho motivação para estudar. Hoje eu estou muito cansado. Eu mereço um descanso. Aí você vai abrir aquele guarda-chuva de desculpas, aquele guarda-roupa de desculpas. Então nem tudo é força de vontade, galera. Muitas vezes
você não criou e não estruturou um hábito eficiente. Porque quando você faz isso, né, a imagem aqui traduz muito do que eu quero falar. Né? Praticamente, os seus pés vão caminhar sozinhos, porque você tem um hábito solidificado. Né? Tem gente que não consegue nem acordar todo dia no mesmo horário, não consegue nem respeitar os seus horários, como é que você vai passar num concurso dessa forma? Então, o nosso grande problema é a gente ficar achando que a gente depende da força de vontade. Que a força de vontade, quando eu tiver força de vontade, eu vou começar a estudar e vou passar no concurso. Quando eu tiver força de vontade, eu vou mudar a minha vida e vou deixar de procrastinar. Na verdade, você não precisa de força de vontade, você precisa de um hábito eficiente. Quando você automatiza esse hábito, ele vira parte da sua vida, os resultados vêm com frequência. Então, quando você institui um hábito de leitura, não pesa para você. Isso é explicado neurocientificamente. Eu vou falar isso. Isso não pesa para você. Por quê? Porque o nosso cérebro tem a tendência de automatizar. Ou seja, a gente torna menos difícil realizar alguns movimentos. E a partir do momento que eu automatizo movimentos que para mim vão gerar resultado, fica muito mais fácil. Eu não fico dependendo da força de vontade. É a mesma coisa. Quando vocês começaram a dirigir, vocês precisavam necessariamente prestar atenção, né, na passagem de marcha, ligar a seta, não podia nem ouvir música. Depois vocês aprenderam a dirigir, aquele movimento ficou internalizado, ficou muito mais fácil, automatizado. Hoje você, né, tem gente que fala no WhatsApp, dirigindo, né, conversa, e não tem nenhum problema, né, em tese. Né? Mas veja, por que aquela pessoa, no início, ela usava uma parte do cérebro, que está relacionado, né, à nossa tomada de decisões, a parte, né, do raciocínio direcionado, mas depois que a gente automatiza, fica muito mais fácil implementar aquelas medidas. Então, o que eu quero de vocês é que a gente torne o estudo, né, que a gente torne algo que a gente quer realizar um hábito. A gente precisa implementar isso. E hábito só vem com rotina, né? Se a gente fizer e executar várias e várias vezes, aquilo vai, né, naturalmente espessar a nossa trilha neural para que aquele seja o caminho natural de realização. Então, primeira premissa da nossa palestra hoje é que nem tudo é força de vontade. Esqueça isso, não, porque eu preciso de força de vontade. Quando eu tiver força de vontade, se você ficar esperando a força de vontade, ela não vai vir e você vai ter dificuldade lá na frente. Então, o que eu preciso? Eu preciso criar um hábito eficiente, né? Um hábito que traga resultados. É disso que eu preciso, e não ficar dependendo da força de vontade. Porque se eu depender da força de vontade para sentar e estudar, né, vou precisar aí muito dias e dias e mais dias, que muitas vezes vão ser intercalados para ter o resultado que eu espero. Então, pessoal, primeiro ponto é, força de vontade não é tudo. Né? Os hábitos que você cria hoje são os diferenciais para que você atinja determinados resultados lá na frente. Beleza? Então, entre sonho e procrastinação, quando eu tenho sonho com ação, significa que eu criei um hábito que gerou resultados. Então, quais hábitos que vocês podem criar para gerar resultados? Porque a gente é campeão em criar hábitos negativos, né? Os chamados maus hábitos. Tem uma pesquisa, né, do número de vezes que o Google registrou lá alguém querendo saber sobre bons hábitos ou maus hábitos. Né? As pessoas, elas pesquisam mais sobre os maus hábitos do que sobre os bons hábitos. Então, quais são os bons hábitos que você pode instituir? E eu não estou falando de uma grande mudança, não. Às vezes, você acordar 5 minutos mais cedo, já vai fazer um grande diferencial para vocês. Às vezes, a gente fica pensando que grandes mudanças vão vir quando eu promover uma revolução absurda. Não, mas pequenos ajustes já são um grande diferencial. Se eu ganho meia hora, se eu ganho 5 minutos, às vezes aqueles 5 minutos que você utiliza para ler um artigo de lei gera um resultado lá na frente. Muitas vezes a pessoa fala, não adianta eu estudar meia hora. E adianta, pô, senta e estuda aquela meia hora que, de alguma forma, aquele conhecimento vai reverter lá na frente para você. Então, galera, não fique esperando força de vontade. Né? Aproveita cada instante. Né? Quem consegue concretizar algo
é porque se utilizou de cada espaço, de cada momento. Então tem gente aqui que não tem 8 horas por dia para estudar, mas tem 3 e usa bem as 3. É isso, esse é o grande diferencial. É você usar as suas 3 horas bem utilizadas, o tempo que você tem, e não ficar sempre dependendo da força de vontade, do alinhamento, dos astros. Isso não vai te levar a executar, a ter um resultado. Quem realiza tem disciplina diária, quem realiza entrega um pouco todos os dias, nem que seja 10, 15, 20 minutos. É isso que faz a diferença. Então, não fique esperando força de vontade aí, não te levar para algum lugar, porque às vezes ela vai vir, às vezes ela não vai vir. E aí você precisa ter o hábito internalizado para agir ainda que de forma inconsciente. Eu acordo no meu horário, sabe aquele pessoal que mesmo estando de férias acorda no mesmo horário lá, que acorda para quando vai trabalhar? É isso que vocês têm que implementar. É essa rotina, automatizar essa rotina para fazer com que seja menos desgastante para vocês. Então, primeiro ponto, esquece força de vontade. Não fica dependendo de força de vontade, não. Porque se ficar dependendo de força de vontade, sabe o que é que você vai ter? Só sonho, né? Você fica lá imaginando, como eu queria passar no concurso, ser juiz, promotor, procurador, defensor, e aí você fica lá, né? Uma vez passa força de vontade, você começa alguma coisa, depois larga, aí são aquelas pessoas que têm um movimento cíclico, porque elas dependem da força de vontade, elas começam a estudar, caramba, o curso tá legal para fator novidade, depois fator novidade vai embora, a força de vontade foi embora e a pessoa para de estudar. E depois alguém conversa com ela, estimula de novo, aí a pessoa tem a força de vontade de novo. Aí vai, se estimula. Então você não precisa de força de vontade. Só, às vezes, para ir romper, para ultrapassar a barreira. Você precisa forjar, estruturar um hábito eficiente. Não sei se vocês concordam comigo. Concordam comigo aqui, o galera presencial? Concordam comigo vocês aí que estão no YouTube? É isso, um abraço para todo mundo aqui, estou vendo as mensagens, um abraço para vocês, estamos juntos. Então você precisa de hábitos, de bons hábitos que vão forjar seu futuro. Então o hábito da leitura, o hábito de acordar cedo ou no horário que você planejou, são esses hábitos que vão fazer toda a diferença. E é isso que faz a gente sair da procrastinação e passar a concretizar mais os nossos sonhos. Tem gente que fala assim, caramba, Vale, eu queria tanto escrever um livro. Você já imaginou que você escrever uma página por dia, você vai escrever um livro de 365 páginas no ano? É isso, né? É um livro maior do que muitos livros aí que hoje são escritos. Então, é a arte de você segmentar e executar diariamente, uma por dia. Quem advoga, por exemplo, escreve muito mais do que isso por dia, produzindo suas peças. Ou seja, às vezes é exatamente esse movimento de não perceber que eu preciso criar o hábito. As pessoas, geralmente, que vocês admiram, que falam assim, caraca, eu não sei como é que essa pessoa consegue fazer isso, é uma pessoa que estruturou bons hábitos e que tem disciplina, e que segue aqueles hábitos. Porque aí, imagine, você escrevendo uma página por dia, você lendo tantas páginas por dia, quantos livros você não vai ler? E você estudando frequentemente. Muita gente fala, fulaninho de tal está passando em todos os concursos. Forjou um bom hábito. Há quanto tempo está estudando, com que frequência, acordando no mesmo horário, sendo persistente. Isso que vai fazer toda a diferença para vocês. Beleza? Segundo ponto, pessoal. Galera, arquitetura do sonho. Estão vendo aqui uma planta de um arquiteto, mas é importante pensar e estruturar bem que sonhos não devem ser planejados de qualquer forma. A gente tem que envolver, esse sonho tem que estar muito bem esquadrinhado. O que eu busco? Eu tenho que aliar o meu sonho a metas concretas. Então, o que eu busco? Eu quero passar num concurso. Que concurso? Eu preciso de quê? De clareza. Então, não adianta, eu queria ganhar melhor. Não, mas como você vai ganhar melhor? Eu queria passar no concurso, mas como eu vou passar no concurso? Vocês precisam de clareza, não adianta só falar, eu quero fazer isso. Aquilo dali não vai se traduzir em nada, se você não tiver o alinhamento com metas concretas.
Aí eu quero passar no concurso. De que forma? Ah, não, eu vou começar a estudar para a carreira da advocacia pública. Quais são as principais matérias que caem nesse concurso? São essas daqui. Eu tenho base nelas? Não. Qual é a bibliografia que eu preciso? Eu vou buscar. Então você precisa arquitetar os seus sonhos com clareza. Né? Não adianta ter gente assim, eu quero economizar. Pô, mas como você vai economizar? Você está ganhando quanto hoje? O que você vai deixar de gastar? Qual é a projeção de ganho? A gente não tem clareza, às vezes, nem para sonhar. A gente precisa de clareza, vocês precisam de clareza. Ter clareza em relação ao que vocês querem. Quando eu tenho clareza e a minha mente está certa do que eu busco, fica mais fácil para organizar, para estruturar o meu sonho. Então, se você quer passar no concurso, como você vai fazer isso? Quantas horas você está disposto a dedicar para o estudo para concurso? E, lógico, tem que ser coisas reais, né? Tem gente que fala, não, eu vou dedicar o dia todo. Você vai conseguir estudar o dia todo? Tem o dia todo mesmo para estudar? Né? Você tem rendimento com o dia todo? Então, quantas horas eu vou dedicar? Qual concurso que eu quero? O que eu busco? O que se alinha mais ao meu perfil? Como é que eu vou começar a estudar a partir de agora? Como é que eu vou montar o meu ciclo de estudos? É isso. As pessoas só ficam querendo. Eu quero isso. Eu queria ficar rico. Eu queria passar no concurso. Se você hoje chegar ali no meio da rua e falar assim, cara, você quer ganhar 30 mil por mês, ter 60 dias de férias, ganhar honorários, você vai falar, quero. Onde é que é isso? Aí o cara fala, olha, você vai ter que estudar todo dia, com frequência, são essas as matérias, o edital é esse, com esses assuntos e tal. A pessoa fala, opa, peraí, deixa eu dar... a pessoa dá meia volta e vai embora. Então, às vezes, você não quer pagar o preço. Então, a arquitetura do sonho depende do alinhamento com metas concretas. Como eu vou projetar isso? Né? Com um plano de ação. Como é que eu vou organizar isso? O que eu quero? Eu quero passar no concurso? Então, beleza. Olha, existem essas e essas possibilidades, eu vou estudar tantas horas por dia, vou alinhar o meu ciclo de estudos, vou estabelecer revisão, porque a revisão faz parte do processo de preparação. Então, a arquitetura do sonho não pode ser algo que eu vou simplesmente jogar lá aleatoriamente. Não, muito pelo contrário. Vocês precisam necessariamente ter essa concretude, ter esse alinhamento. Você precisa entender que eu vou construir isso de alguma forma. Por mais que, naquele momento, pareça complicado para você, mas você vai fragmentar em metas menores e vai conseguir dimensionar isso da melhor maneira possível. Então, não adianta só sonhar, né? Esse sonhar tem que ser um sonhar planejado, arquitetado, ligado a metas factíveis, ter clareza. Eu digo para vocês porque eu tinha clareza máxima em relação ao que eu queria. Eu queria passar no concurso para procurador do Estado antes de me formar. Era isso que eu queria. Então, isso era muito claro, né? Eu queria passar no concurso de procurador antes de me formar. Tá, aí eu pensei, o que eu preciso para fazer isso? Eu tenho que saber quais são as principais matérias desse concurso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, sentei, fiz uma prova de procuradoria. Acertei quantas questões? 33 das 100. Eu não passava nem na porta da PGE. Mas ali eu entendi quais eram as principais matérias, como eu tinha que organizar meus estudos, o que era preponderante, como é que a banca cobrava, quais eram as principais bancas daquele concurso, e direcionei. Então, eu tinha clareza, eu sabia, cara, quando eu terminar, muita gente falava, esse moleque é louco, como é que ele acha que vai passar no concurso para procurador no 7º período da faculdade, antes de terminar a faculdade? Mas, para mim, aquilo era factível. Por quê? Eu entendia qual era o caminho que eu tinha que percorrer. Então, não adianta só falar, eu quero passar no concurso. Tá, mas o que você vai fazer para isso? Mas eu não quero abrir mão do meu final de semana, não. Mas eu não quero... você tem que se entregar para aquilo, conhecer muito bem, ter clareza. Vocês têm clareza em relação ao que vocês buscam? Às vezes você tem dúvida sobre a carreira, está tudo bem, né? Mas qual é a carreira que se alinha mais ao seu perfil? Né? Às vezes você tem uma amplitude maior, dá para compatibilizar algumas. Então, vou estudar as matérias que são compatíveis, vou montar um ciclo de estudos. Tudo isso é concretização. Então, não adianta ter um baita sonho, né? Ter um sonho massa, se ele não está esquadrinhado e ligado à clareza, a metas concretas. Não adianta. Né? Por isso que muita gente fica só divagando. Eu conheço vários amigos que eram da minha época da faculdade, falar, eu queria passar no concurso, estão dizendo isso até hoje. Aí você fala para o cara, senta aqui então, vamos lá,
vou te ajudar, vou organizar. Ah, não, mas é muito complicado. Ah, mas vamos lá, qual o concurso? É esse? Vamos fazer assim? As principais matérias são essas. Clareza, como você vai chegar ao resultado que você quer. Não adianta só sonhar. Não adianta só sonhar. Você tem que saber como você vai chegar àquele resultado. Beleza? Então, a arquitetura do sonho, ela é indispensável. A maioria de vocês, a maioria das pessoas não tem clareza. E essa falta de clareza te tira do jogo. Você vê com uma pessoa que consegue mesmo concretizar o objetivo, a pessoa que está aquilo muito claro na mente, eu vou fazer isso, né? Eu vou passar no concurso, vai ser antes de eu me formar, vou fazer isso daqui, ou eu vou ser juiz em tanto tempo, enfim. Então, tem que ter clareza. Faz sentido para vocês? Aqui? Presencial faz sentido aí, galera? Do Zoom, faz sentido para vocês? Galera do YouTube aí, faz sentido para vocês isso aí? Beleza. Massa, vamos lá então. Primeiro, a gente falou, né, que força de vontade não é tudo. Segundo, né, a gente viu que não adianta só ter um sonho abstrato, sem linkar isso com a meta concreta, sem ligar isso com o passo a passo, sem eu eventualmente projetar bem. Se eu não tiver clareza, nada vai acontecer. A pessoa, eu quero economizar. Quanto? R$10 por dia? 100? Quanto você consegue? É isso que a gente precisa. Eu quero passar no concurso, vou estudar 3 horas, 4, 5, qual o material que eu tenho? Tá? Então, essa arquitetura é muito importante. Terceiro ponto, procrastinação positiva. Caramba, Vale, como assim procrastinação positiva? Galera, hoje a gente tem um volume de dispersão que é absurdo. Né? Vocês já prestaram atenção? É absurdo. Hoje em dia ninguém lê um livro mais, é impressionante, né? Você vai dar aula por aí, as pessoas não conseguem ler um livro completo. Por quê? Porque o volume de informações é muito grande, de dispersões, seu celular, né? Tudo que você está, o computador, enfim, as pessoas estão sempre, né, migrando e saindo, né, do seu espaço de atuação. O que é importante? O que é importante? Migração, que eu chamo de migração entre espaços produtivos. Migração entre espaços produtivos. O que é isso? Cara, eu posso adiar algo se for para fazer uma outra coisa que também me gere resultado. Então, por exemplo, às vezes, né, eu não estou com saco para ler. Né? Eu não estou com saco para ler o livro lá, de determinada disciplina. E aí, eu posso estar com saco para ler o livro, mas se eu parar para fazer questões, eu consigo. Né? O que acontece? As pessoas, elas adiam, mas para direcionar a atenção para algo improdutivo. Então, por exemplo, eu deixei de ler, então eu vou assistir uma série do Netflix. As pessoas não procrastinam positivamente. Então, tudo bem, eu vou adiar, mas o que eu vou fazer? Não vou ler aqui, mas vou fazer questões, vou ver o informativo, vou ver letra de lei. Eu posso migrar entre espaços produtivos, tá? Migrar entre espaços produtivos. Esse é o jogo. Né? Eu saio daqui e vou para cá. Então, não estou conseguindo ler, vou escrever, não estou conseguindo fazer questões, vou ler informativos. Você não vai conseguir, inclusive, exaurir as possibilidades, porque tem muitas possibilidades. Então, quando a gente passa só da especulação para a concretização, a gente migra entre espaços produtivos. Então, eu deixei ali a letra de lei, fui para as questões. Né? Deixei de ler os informativos para, né, ver uma videoaula. Eu consegui migrar entre espaços produtivos. Só que o que as pessoas fazem? Ao invés de migrar para os espaços produtivos, elas vão para o celular, para a televisão e para coisas que não geram retorno. E aí lá na frente, porque as pessoas têm miopia de futuro, né? Vocês já ouviram falar disso? Eu já falei muito de miopia de futuro, de desvio hiperbólico. É aquele lance. A pessoa pergunta para a pessoa, você quer ganhar R$10 hoje ou 100 mil daqui a 2 anos? A pessoa, eu quero R$10 hoje, que eu vou gastar agora, né? Aquela ideia de que você está cooptado por benefício de curto prazo. Aí quem vai ali, né, sedimentando e plantando, depois colhe o benefício de longo prazo. Então, essa miopia de futuro faz com que a gente
não consiga enxergar algo grandioso que está lá na frente. E, muitas vezes, o segredo está justamente de quem realiza dessa migração entre atividades produtivas. Eu, por exemplo, quando eu não estou conseguindo, não estou com saco para ler, eu vou escrever. Aí eu vou lá, sei lá, estou escrevendo um livro, vou escrever um livro. Aí eu estou com saco para escrever, eu vou organizar o material de aula, os slides. Então eu migro entre atividades produtivas. Você não tem o seu ócio? Tenho o meu ócio, tenho um momento que eu descanso. Mas a migração entre atividades produtivas faz muita diferença, né? Faz uma diferença enorme, porque ajuda demais a gente catalisar o nosso poder de realização. E às vezes você está cansado para a leitura, mas você não está para uma atividade que exige o quê? Um raciocínio mais rápido seu. Aí você consegue fazer, né? Você consegue aproveitar, otimizar. Então, procrastinar positivamente é um segredo de quem concretiza sonhos, que a pessoa está sempre realizando, né? Sempre realizando. Enquanto a maioria sai daqui e vai para o buraco, boa parte sai daqui, vai produzir outra parte, produzir outra parte, produzir outra parte. Né? É o lance, né, nos investimentos, você diversificar seu investimento. Né? O cara está investindo aqui, mas está investindo aqui, está investindo aqui, está investindo ali. Né? As coisas tendem a crescer e a gente ignora esse fator positivo. Beleza? Então, dá para procrastinar positivamente? Dá. Se eu vou adiar aqui isso, eu vou fazer algo que também vai contribuir com o meu propósito. Beleza? Tranquilo? Vamos procrastinar mais positivamente a partir de agora, né? Vamos direcionar, migrar, né? Sair de espaço produtivo. Lembre de mim aí na cabeça de vocês. Vou sair daqui, vou para cá, mas vou produzir também. Não vou para o ócio, não. Está todo momento produzido. O ócio só em determinados instantes você vai reservar para o seu descanso. Até agora está valendo a pena para vocês? Tudo certo? Faz sentido aí? Tudo certo, galera? Firme e forte? Beleza, Fred? Um abraço aí, né? E vamos juntos. Galera, seguinte, quarto ponto. Ambiente de produtividade. Vejam, eu vou explicar algo para vocês. Às vezes, o nosso ambiente nos conduz para a inação, para a procrastinação. E mudanças pontuais conseguem promover grandes transformações. Por que eu falo isso? Pelo seguinte, preste muita atenção. Às vezes eu estou num ambiente e aquele ambiente é o ambiente que me conduz para a não realização. Né? Por exemplo, eu estou lá com amigos que não querem, né, crescer, não querem progredir na vida, não querem estudar para concurso. Então, aquele ambiente, ele me projeta para a procrastinação. Então, eu estou sempre me associando a pessoas que não contribuem, que não ajudam, que não colaboram. Ou meu ambiente de estudos, por exemplo, vou pegar o exemplo do estudo, meu ambiente de estudos tem televisão, tem celular, tem uma série de coisas, geladeira ali, que eu saio sempre para ir à geladeira, que acabam me tirando do jogo. Né? Ou seja, o ambiente, à medida que ele é forjado ali, a gente está tão acostumado com ele vai simplesmente nos levando para o que a gente faz com habitualidade, e aquele ambiente procrastinador vai te tirando da realização do sonho. Tem gente que fala assim, cara, eu nunca entendi porque eu nunca consegui realizar. Boa parte das pessoas que andavam comigo, que a gente andava junto, que a gente tinha um ideal comum, todas estão muito bem realizadas nas suas atividades. Mas por quê? Porque essa mudança de ambiente tem um fator determinante. Estou dizendo para você romper ciclos de amizade nem nada, não. Estou falando para você pensar se o teu ambiente favorece ou te prejudica. Né? Porque o teu ambiente estimula a tua procrastinação, estimula. Né? Eu tenho um computador que eu estico a mão, eu ligo ali, né? E eu não estou utilizando ele para estudar, o meu celular ele está do meu lado, tem 7.000 notificações ali que eu ativo, né? Eu tenho facilidades. Por isso que uma pessoa me perguntou uma vez, Vale, eu não lembro se foi a Carol, enfim, não lembro quem foi. Vale, por que eu tenho mais facilidade de estudar quando eu estou viajando em outros lugares do que quando eu estou, talvez, na minha casa? Porque, às vezes, a tua casa virou um ambiente de procrastinação.
né? Aquele você está acostumado ali a deixar de lado os estudos, enfim, né? E isso é muito bem explicado. Tem um livro que eu, inclusive, comecei a leitura agora, que é excelente, né? Chama Bons Hábitos, Maus Hábitos, que é uma explicação neurocientífica do funcionamento do nosso cérebro, sensacional, e ele explica isso, deixa muito bem claro, porque às vezes eu estou num ambiente procrastinador, aquele ambiente me induz para aquilo, por isso que muita gente vem aqui, por exemplo, para o ATC e fala assim, caramba, agora eu estou conseguindo estudar, né? Vejo as pessoas estão aqui uma do meu lado, e a gente está ali sempre conectado ao mesmo propósito, isso faz muita diferença, isso não é só algo superficial, não, está ligado, né, a estudos científicos que demonstram o quanto que essa influência, ali, a manutenção do ambiente procrastinador faz, né, uma diferença enorme para você manter, realizar ou não realizar. Então, só pese, às vezes a pessoa sai, vai para uma sala de estudos e o rendimento da pessoa decola, né? Decola o rendimento da pessoa. Ou, às vezes, a pessoa sai de um determinado grupo e começa a produzir bem mais. Isso, né, faz diferença. Então, pensem com o que está elevando você, o que está te puxando para baixo, nesses ambientes, nesses quadrantes. Por isso que, às vezes, eu viajo, vou a São Paulo, né, para alguns grupos de mastermind, enfim, para poder estar com pessoas que estão pensando ali fora da caixa, para buscar novas soluções, porque se você continua com as mesmas pessoas, elas vão te conduzindo para aquele, às vezes, ciclo de inação. Então, mudar de ambiente, às vezes, faz muita diferença para que você consiga concretizar aquilo que você busca, né? Então, ambiente e produtividade estão extremamente ligados e, às vezes, é importante ponderar, é importante pensar em como se reestruturar. Pô, isso aqui é um dos pontos mais importantes do que eu tenho para falar hoje, tá? É o tal do ciclo de ineficiência do estudo. Isso aqui, na verdade, não serve só para o estudo, não, serve para a vida, para qualquer coisa que você vá fazer. Esse é o ciclo de ineficiência tradicional de qualquer objetivo que você tenha para a sua vida. Porque ele acaba, né, subtraindo de você a possibilidade de você realizar com frequência. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Não é o que vai acontecer mais com vocês a partir de hoje, tá? Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Projeto novo, bonitinho, tudo estruturado, caderno novo, livro comprado, aquela empolgação com o início. O nosso cérebro está muito ligado às novidades. Então, se é uma coisa nova, eu vou estar empolgado para fazer, né? Então, eu tenho aquela empolgação com o início, e vou lá começar um curso novo, vou estudar uma matéria nova, só se empolga, né? Tem aquele ímpeto. Mas o que acontece depois? Surgem os primeiros obstáculos. Então, depois que surgem os primeiros obstáculos, a pessoa já fala, opa, será que é isso mesmo que eu quero, né? Eu já vi muita gente começar a estudar aqui, né? Vir para o curso e tal, aí um mês, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu desejo para a minha vida? A pessoa já começa a se colocar em xeque por conta dos primeiros obstáculos. Ou seja, tem uma chance muito pequena de realizar, porque a pessoa nem criou o hábito, a pessoa nem faz aquilo com frequência e aquilo nem está internalizado nela como algo que ela consegue realizar sem esforço. Aí vem os primeiros obstáculos, aí começa, não dá para mim não, consigo me organizar, estudar para concurso é muito difícil, tem gente estudando há 2, 3 anos e ainda não passou, né? A pessoa começa já a ter uma sensação de impotência, a captar na mente todas as eventuais desculpas que ela pode ter. Então vem essa sensação de impotência. Quando vem a sensação de impotência, o que acontece no ciclo de ineficiência? Queda de rendimento. A pessoa não consegue produzir mais da mesma forma. Aí ela já, estava estudando ali 3, 4 horas, 6 horas, 8 horas, começa a estudar 2, 1, abandona uma semana, né? Você vê aquele pessoal que pega uma programação de estudo de 6 meses, você executa 1 mês, né? Abandonou já, é tipo isso, né? Vem a sensação de impotência, cai o rendimento. Aí a pessoa vai logo, pensa em desistir, né? Opa, vou desistir, não dá mais não para mim. Algumas desistem, né? Aí desistem, aí depois voltam. Aí outra, e depois vem o quê? Pensou em desistir, aí vem um novo ânimo.
Aqui a pessoa está dependendo sempre de quê? A pessoa está dependendo de força de vontade. Ah, vem um novo ano. Ah, não, agora as coisas vão ser diferentes. Começa de novo, empolgação com o início. É um ciclo de novo. Empolgação com o início, primeiros obstáculos, sensação de potência, cai o rendimento, pensa em desistir, novo ano. Vale, como é que eu consigo romper esse ciclo? Cara, você consegue romper esse ciclo quando aquela atividade ela está internalizada na tua rotina. Quando estudar faz parte da sua rotina, você faz isso independentemente da circunstância, independentemente da situação. Né? A minha esposa às vezes fica com raiva de mim, porque, sei lá, um dia a gente briga, aí a gente brigou, eu vou para a sala e vou estudar. Né? Para mim aquilo virou algo automático, né? Por mais complicada que seja a situação, eu vou lá manter o meu ritmo, né? Eu vou internalizar aquela minha proposta. Então é isso, você não pode ficar dependendo desses estímulos e nem tampouco achar, porque as pessoas acham o seguinte, a jornada vai ser aquela jornada tranquila, né? Não, né? Se você quer grandes objetivos, vão ter inúmeros obstáculos ali e faz parte da nossa rotina ter esses obstáculos. Se toda vez que eu topar num obstáculo vier a sensação de impotência, o que vai acontecer comigo? Pô, não vou conseguir concretizar nada, né? Toda vez eu tropeço aí, não consigo seguir, não vou conseguir concretizar absolutamente nada do que eu busco. Então, esse ciclo de ineficiência, empolgação com o início, primeiros obstáculos, sensação de impotência, queda de rendimento, pensa em desistir, novo ânimo, isso deixa para quem não realiza as coisas. Para quem realiza, há uma frequência, há uma constância, né? Há uma manutenção de ritmo. Ah, vale, então você está dizendo que eu não vou ter dias ruins? Vai ter dias ruins, mas em dias ruins eu faço pelo menos alguma coisa. Por mais complicada que seja a situação, né, eu sou levado a agir ainda que involuntariamente. Qual é o... Às vezes, vejam, o que é automatizado muito das pessoas? Ao invés de pegar um livro, pegar um celular, né? Então você pode criar um hábito, de, ao invés daquele momento de esticar a mão para pegar o celular, pegar um livro. São todos os hábitos que você cria, né, diante dessas circunstâncias. Então, eu estiquei a mão, eu não vou pegar o celular. Eu tenho aquelas opções, né, diante daquele estímulo, qual é a opção que eu tenho? Então, é meio que isso, de manter essa regularidade, né, de trabalhar oscilações, você vai ter oscilações, todo mundo tem oscilações, mas as oscilações, elas são menores, né, ou seja, o meu gráfico é esse, ó. O meu gráfico não é esse aqui, ó. Eu estudo uma semana e paro duas. Não é isso. Meu gráfico é um gráfico mais linear, né? Porque eu internalizei aquela rotina. Então pode perceber que quem consegue realizar as coisas, quem está concretizando o que busca, não tem esse ciclo de ineficiência aqui, né? Não está envolto nesse ciclo de ineficiência. Muito pelo contrário, está buscando uma outra proposta, né? Um outro caminho, né? Ao invés desse ciclo de ineficiência, está agindo com eficiência dentro de uma regularidade, dentro de uma continuidade, que a gente vai falar um pouco sobre como manter essa regularidade, beleza? Então eu quero que vocês abandonem isso aqui. Essas pessoas que se empolgam no início, encontram os primeiros obstáculos, têm sensação de impotência, o rendimento cai, pensam em desistir, esperam um novo ânimo para retomar, isso aí está fora da tua vida. Porque se toda vez tu viver esse ciclo aí, quando é que tu vai realizar alguma coisa? Nunca, né? Porque aí vai... E projetos que são grandes dependem de um esforço contínuo. Não vem de uma hora para outra. Ah, estalou o dedo, veio, né? As pessoas hoje são muito ansiosas. Ah, vale, eu quero passar em concurso em 2 dias. Até possível, porra. Né? Existe maturidade ali intelectual, um desenvolvimento da estratégia. Então é ter essa regularidade. 6º ponto aí, ó. A arte do desafio. E presta atenção, eu quero que vocês resolvam essa equação aqui, brincadeira. Mas é o seguinte, ó. A gente... vocês já ouviram falar na teoria do videogame? Quem já ouviu falar na teoria do videogame? Alguém já ouviu falar na teoria do videogame? Alguém aí no
Opa, agora foi? Todo mundo me ouve? Tudo certo? Beleza, voltamos, né? Opa! Então, beleza, então vamos lá, ó. Então vamos voltar aqui à teoria do videogame. Vamos lá. Isso, vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, ó. Ajeita aqui só. Acho que eu... Tô me ouvindo aqui? Eu saí aqui, não. Opa, só ajeita aqui para eu poder ver aqui essa parte que estava aqui. Vamos lá, então. O que eu falar para vocês, a teoria do videogame é o seguinte, pessoal. Olha só. O que nós queremos, na verdade, né? Agora sim, show, show. O que acontece, pessoal? A gente costuma, né, tradicionalmente na nossa vida, querer só jogar as fases fáceis, né, as fases simples. Então é isso que a gente busca às vezes. Eu quero só jogar as fases que são simples. Então eu começo um jogo, jogo ali a primeira fase, segunda fase. Quando chega naquela fase difícil, naquela fase complicada, aí eu largo. Aí eu falo, não, eu vou pegar outro jogo. É muito comum isso acontecer, né? Joguei lá, primeira fase, segunda fase, chega na terceira fase, começa a complicar, aí eu largo, vou para outro jogo, aí depois vou para outro jogo, começa as fases, largo de novo. Então a gente às vezes quer viver essa teoria do videogame, né? De só querer jogar as fases fáceis. E quando chega nas difíceis, a gente quer abandonar o jogo. Mas a vida não é assim. Se eu quiser constituir ou concretizar um sonho maior, eu tenho que jogar também as fases difíceis. Né? Necessariamente eu tenho que jogar as fases difíceis. E o que acontece é que, para jogar as fases difíceis, eu tenho que me desafiar. Então eu tenho que buscar a dor, eu tenho que ir ao encontro da dor. Isso acontece muito com os atletas olímpicos, como eu estava falando. O atleta olímpico vai lá, e o que acontece com ele? Ele vai testar os seus limites, até onde ele consegue ir. Tem gente que fala assim, eu não consigo estudar mais do que 2 horas. Mas você tentou estudar 3, 4, não consigo resolver mais do que 30 questões. Tentou fazer 31, já é uma entrega adicional. Então o que eu preciso? Eu preciso me desafiar mais, eu preciso forçar mais a dor. Eu preciso ir ao encontro da dor. Que é nos momentos que exatamente que eu tenho um incômodo, que eu cresço. Vocês precisam de incômodo, tá? Vocês precisam de incômodo, se incomodar para poder mudar, porque senão eu fico naquele meu ciclo de autossabotagem constante. Eu preciso ser incomodado, eu preciso estar numa situação incômoda, muitas vezes, para crescer. Então, o que eu fazia sempre nos meus estudos? Eu me desafiava, né? Eu tinha uma amiga que estava comigo e falava assim, olha, vamos ler 200 páginas hoje, vamos fazer 50 questões, 100 questões. Era uma provocação, até onde você consegue ir. Provavelmente, nesse desafio, você vai fazer mais do que habitualmente você faz. É o lance da academia, né? O cara coloca lá, você está malhando com, sei lá, com 10 quilos, aí o cara coloca 20, aí o cara fala, puta, com 20, tá muito pesado. Aí ele coloca 15, você, com 15 eu consigo. Então você estava nos 10, né, e passou para os 15 porque foi desafiado a fazer 20. E é isso que a gente precisa fazer no nosso processo de concretização também dos nossos sonhos. A gente precisa se desafiar, a gente precisa ir ao encontro da dor, a gente precisa, né, provocar situações incômodas, porque senão a gente fica sempre, né, jogando as fases fáceis. E nas fases fáceis eu não cresço, né, eu não evoluo como eu deveria. Né? Eu preciso jogar as fases difíceis também. Beleza, pessoal? O som está ok agora, né? Então vamos jogar essas fases difíceis aí, porque é isso que faz a gente subir, né, a tarrafa. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou conseguir fazer isso? Cara, vai lá, provoca uma situação de incômodo, vê até onde você pode chegar, porque com certeza vai ser mais do que você faz hoje. Né? Uma pessoa hoje, por exemplo, não, eu vou assistir essa palestra. Né? Tradicionalmente eu não assistiria, mas eu vou assistir. Estou me colocando em uma outra posição. Estou buscando ir, né, subir o patamar. Então, quem consegue concretizar os sonhos
é porque não fica preso àquela zona de limitação, né? Aquela zona de limitação. Ah, não, eu só consigo fazer isso. Você tentou fazer o outro, né? Às vezes a pessoa nem tentou, né? Nem buscou ir um pouquinho além. Então a arte do desafio é indispensável para vocês. Parar de jogar só as fases fáceis, tá? 7º ponto, cara, esse aqui é impressionante, tá? Esse aqui é fundamental. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. É que é a tal da blindagem emocional expansiva, tá? Por quê? Porque quando a gente está no processo de concretização de sonhos, nós somos muito atingidos, né? Principalmente pelas pessoas que fazem o quê? Que nos desafiam, que nos questionam, né? Que nos colocam em xeque. E aí, às vezes, por você não ter uma blindagem emocional, você acaba sucumbindo, né, a essas provocações, a essas situações um pouco mais delicadas. Então, qualquer circunstância ali que minimamente, às vezes, abale a sua autoconfiança, te tira do jogo, né? Então, o que você precisa? Você precisa se blindar emocionalmente, né? E se blindar emocionalmente, para que isso ocorra, primeiro ponto é desenvolver a consciência de que nós teremos ali ataques e nós teremos situações de vulnerabilidade. É muito comum. As pessoas vão nos colocar em xeque. E aí, ainda não passou? Por que não passou ainda? Você está estudando há 1, 2 anos, né? E por que você não estuda dessa forma? Então, a gente vai ser submetido a essas situações naturalmente. E aí que você precisa de uma blindagem emocional. Primeiro, sabendo que essas situações vão ocorrer necessariamente. E segundo, né, conseguindo geri-las adequadamente. Então, o que eu me propus a fazer? Eu vou ser submetido a essas e essas situações e sempre trazer à mente uma pergunta que é indispensável, uma pergunta que eu acho muito importante, que eu trago sempre à mente. Vale a pena chegar no nível crítico emocional? Vale a pena eu me desestabilizar diante de uma determinada situação? Você sabia que a gente sofre mais pelo que nunca vai acontecer do que pelo que efetivamente acontece? Tem uma pesquisa, inclusive, interessantíssima de um Instituto Francês de Ansiedade, que demonstra isso, que a gente sofre mais pelo que nem vai acontecer, né? Muitas coisas que nem chegam a acontecer, do que o que efetivamente acontece. Então, é exatamente esse direcionamento de energia, saber que não vale a pena se desgastar ao chegar no nível crítico emocional. E por que blindagem emocional expansiva? Porque a ideia é que você consiga também projetar isso para as outras pessoas, né? E fazendo-as entender que não adianta, muitas vezes, gerar ali o desequilíbrio, que isso não vai te tirar da tua rota. Sabe quando você fala, as pessoas falam assim, não adianta o que eu faço, a pessoa sempre vai continuar ali firme na trajetória. Por mais abalos que eu tenha, né, eu seguirei firme. E é comum em discursos de posse, né, a pessoa falar, passei por isso, passei por isso, passei por isso, passei por isso, e continuei. Eu tinha plena consciência, forjei muitos bons hábitos, e tinha plena consciência do que eu queria fazer. Então você precisa se blindar emocionalmente e ainda expandir isso, para que as pessoas entendam que o seu funcionamento é diferente, que você é daquelas pessoas que se propõem a fazer e concretizam, não é como a maioria que deixa de lado. A gente tem pessoas com muitas iniciativas e com pouquíssima acabativa. Então eu, né, costumo pensar sempre no desenvolvimento da blindagem emocional expansiva até para atingir os outros. Cara, entenda, eles vão entender qual é o meu funcionamento, como, né, eu reajo diante dessas situações. Então, questionamentos, dúvidas, geram estímulo para mim, né, e não geram inquietações. Lógico que a gente vai ter aqueles momentos mais delicados, vamos, mas eu preciso me blindar, eu preciso entender que essas circunstâncias vão acontecer, eu preciso assumir o compromisso de não chegar ao nível crítico emocional e eu preciso expandir isso para outras pessoas. Quando as outras pessoas chegam e falam assim, cara, ela concretiza, não adianta o que a gente fale, não se desestabiliza. É porque a sua blindagem emocional foi expansiva. Ela chegou à compreensão do outro sobre você e você conseguiu ali
promover até mesmo para as outras pessoas o engajamento da realização do sonho delas. Pô, essa pessoa é tão forte que eu vou seguir esse exemplo aí. Então eu quero que vocês entendam que, por exemplo, não é um resultado que define você. Tem muita gente que foi para um concurso, não foi bem, aí fala, nossa, isso não é para mim. Não é um resultado que define você, é o que você faz com o resultado que você tem. Então, o resultado vai me definir? Não, as 33 questões lá me definiram? Não. Mas o que eu fiz com aquele resultado me ajudou a expandir, né, e a concretizar as minhas ações. Então, eu peguei aquilo dali e transformei em algo concreto. Eu entendi quais eram as questões mais cobradas, quais eram as disciplinas mais importantes e transformei isso. Então, a gente precisa, né, entender que a vida não é o que acontece com você, é o que você interpreta do que acontece com você. Às vezes a nossa interpretação é equivocada. E a gente precisa entender também que a persistência ela está dentro, né, do nosso DNA. E às vezes a gente pensa que se persistir vai realizar menos, não vai realizar mais. Tem várias pesquisas sobre isso. A pessoa tem uma distorção, né? Às vezes, depois eu posso até mostrar essa pesquisa para vocês, mas alguns alunos, por exemplo, estavam na pesquisa da universidade e eles começaram uma atividade, falaram, olha, até tal hora, a pessoa, até tal hora, então fez lá, conseguiu construir algumas soluções, e aí chegam os pesquisadores e falam, olha, vocês vão ter que estender, mas a gente já está cansado, não vai conseguir fazer. E aí eles demonstraram que o que eles fizeram na parte posterior da persistência foi superior ao que eles fizeram na parte inicial. Para mostrar que às vezes a gente pensa, cara, estou cansado, não vou render, mas o persistir ali gera rendimento sim. Né? Gera rendimento sim. E às vezes você tem possibilidade de realizar, mas você larga logo, não, estou cansado. Vê logo a justificativa, estou cansado, não dá não. Vou parar. Por isso que as coisas não saem do lugar. Beleza? 8º ponto aqui, que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte, ó. Essa frase é muito forte, mas vocês têm que entendê-la, né? Pessoas limitadas podem rir dos seus sonhos. Tá? Isso é muito comum. A pessoa fala assim, nossa, mas você vai conseguir começar a estudar para concurso agora, você já está velho, né? Ou, você quer ser o quê? Magistrado? Isso é muito para você. Então, pessoas, geralmente, quando alguém fala isso para você, é porque ela está projetando a limitação dela em você. E a limitação dela é dela, meu amigo, não é sua. Deixa ela ter a limitação dela. Às vezes ela está projetando a limitação dela em você. Então, quando as pessoas falam, mas você vai conseguir mesmo, mas será que não é melhor você buscar um concurso menor? Não, isso aí, né, eu acho que muita gente já ouviu. Por que você quer ser logo procurador, defensor, enfim? Né? Porque não é melhor você ter um concurso que seja, né, compatível contigo? Cara, não é bem assim. Você tem possibilidade de realizar. A limitação do outro é do outro, ela não é sua. Né? Então, deixa o outro com a limitação. Tá? Deixa o outro com a limitação. Beleza? Então, a gente precisa ter essa compreensão de que, né, as pessoas, às vezes, elas vão projetar essa limitação em nós e essa limitação é delas, não é uma limitação nossa, beleza? Não é uma limitação nossa, é delas, deixa com elas. E o que acontece tradicionalmente nesse caminho? Quando você passa a atuar, quando você passa a agir, quando você passa a concretizar, você passa a emanar uma luz. E essa luz começa a expor as sombras das outras pessoas. O que elas vão fazer? Tentar apagar a sua luz, né? Vão tentar apagar a sua luz. Então, pessoal, que entendamos que às vezes ali, né, vão ter muitas pessoas que não têm coragem de romper a barreira da procrastinação e vão acabar, né, rindo dos seus sonhos, das suas possibilidades. Muita gente, por exemplo, falava, esse moleque é louco, tá achando que vai passar durante a faculdade, né? Então as pessoas assim, simplesmente por não se predisporem a fazer, gostavam de o quê? De expor o outro ao ridículo. E aí essas mesmas pessoas que riem, são as mesmas pessoas que depois vão falar, não,
Eu sempre acreditei que aquela pessoa ia fazer. Como sempre acreditou, se você questionava, né? E muitas pessoas param aqui, simplesmente. Por que ficam na procrastinação? Porque param aqui, elas falam, não, pô, se fulaninho falou que eu não consigo, por que eu vou continuar? Elas param aqui, se meu marido falou que eu não consigo, minha esposa falou que era muito para mim, por que eu vou continuar? Será que é mesmo? Será que essas pessoas não estão ali enclausuradas numa limitação, estão passando isso para você? E por que você vai simplesmente ignorar a sua possibilidade de realização? Boa parte das pessoas ficam na procrastinação por causa desse ponto 8. Conheço muita gente que fica na procrastinação por causa desse ponto 8, tá? Uma galera simplesmente não faz, né? Não continua, não progride, porque alguém chegou e falou, não dá para você, você está querendo demais, você está querendo fluir muito, né? Crescer muito. Como assim crescer muito? Por que eu estou querendo crescer muito? É demais para mim? Nunca é demais para mim. Eu nunca vou permitir na minha vida que eu seja menos que o extraordinário. Onde puder ir, eu vou. Né? Onde puder ir, eu vou. O que eu puder alcançar, eu vou alcançar. Beleza? Outro ponto aí, pessoal, que tem muita relação com o que nós estamos tratando entre sonho e procrastinação. Por que a gente procrastina muito? Porque a gente complexifica o processo. Né? Então você acha que é muito complicado, ou você cria entraves para isso, quando na verdade você tem que simplificar o processo, tem que simplificar o caminho, você tem que facilitar a sua vida. Como é que eu facilito a minha vida? Cara, ora, se eu tenho que, ao invés, para eu estimular um comportamento positivo, eu tenho que facilitar que o comportamento positivo aconteça. E eu posso simplificar isso. Como, por exemplo, imagine alguém que quer emagrecer, sei lá, e a pessoa vai ao supermercado e compra baldes de Nutella e coloca lá. Ela está dificultando o caminho, ela está complexificando o caminho. Agora, se na casa dela não tem nenhuma comida que vai gerar ali, né, um acréscimo muito grande de caloria. Tendência dela é o quê? Deu fome, vou pegar o quê? Vou pegar lá aquele alimento que não é tão calórico. Então você tem que simplificar o seu caminho e facilitar a sua vida. Né? Se você, por exemplo, imagina uma situação simples, cotidiana, você vai ao banheiro e leva o celular, né? As pessoas passam horas e horas no banheiro com o celular. Imagina se você deixasse um livro lá no banheiro e não levasse o celular. E aí, tudo bem? Imagina se você deixasse um livro lá, você ia facilitar o caminho, simplificar. Às vezes as pessoas querem o seguinte, não, para eu estudar para concurso, eu preciso fazer isso, minha vida tem que estar alinhada. Não, cara, simplifica, começa. De alguma forma, você precisa o quê? Ler o livro, fazer questões? Começa a fazer, não espera a oportunidade do alinhamento dos astros, não. Simplifica as coisas. Simplificar as coisas significa o quê? Não pensar demais. Porque às vezes, o que acontece? Que eu sempre digo, use a chamada intenção da ação. Entre o pensar e o agir, o começar a agir, 10 segundos no máximo. 10 segundos, eu vou estudar, sentei, coloquei os livros, acabou. Intenção da ação. Se eu ficar pensando, eu vou falar, caramba, mas hoje eu trabalhei e foi exaustivo o meu trabalho, então vai ser complicado. Não, né? Simplifica as coisas, senta e estuda, lê do jeito que você tem, do jeito que você pode. Como você pode fazer, então para de complexificar as coisas demais, simplifica a trajetória, se dá para executar, executa do jeito que dá, né? E começa de alguma forma, porque se a gente não consegue realizar muitas coisas na nossa vida, porque a gente complica demais. Não, mas eu vou começar, vou dar um exemplo para vocês, né? O ano passado foi um ano extremamente complicado, porque um ano intenso, a gente está aqui inclusive nas provas orais, na preparação para a prova oral para a PGE de Alagoas, várias turmas, enfim, aulas, e aí se imaginar, talvez fosse o ano mais complicado para eu buscar fazer uma seleção de doutorado, mas eu não esperei o momento ideal, o alinhamento de astros, enfim, para que eu pudesse fazer a seleção. Eu falei, cara, vou fazer, tem a seleção, né, doutorado da UNB, na Universidade do Brasil, vou fazer.
Vou sentar aqui, no tempo que eu tiver, organizar o meu projeto, eu pensei nisso, sentei e fiz, né? E por que eu estou dizendo isso para vocês? Né? Deu certo, passei, em primeiro lugar, enfim. Mas por quê? Porque se eu estivesse esperando o alinhamento dos astros, né, o melhor instante, eu jamais faria, né? Com filhos e tudo, com a nossa rotina. Então você tem que simplificar as coisas. O que eu preciso? Começar a fazer? Então, ótimo, como é que eu vou fazer? Assim, assim, assim. O que dá para eu fazer hoje? O que você estava procrastinando, por exemplo, você que está nos assistindo aí, você estava procrastinando, o que dá para você fazer hoje? Ou começar a executar de alguma forma? Vai lá e executa, ainda que seja uma parcela mínima disso, desse projeto, mas vai lá e executa. Tá? Não fica abrindo muita janela de improdutividade, não, porque desculpas você vai ter de sobra para não realizar. Ó, o 10º ponto aqui, ó, viés de confirmação, né? Talvez você já tenha ouvido falar no tal do enviesamento cognitivo. Né? Às vezes a gente tem desvios cognitivos, né, por determinadas situações, que geram certas simplificações mentais que são prejudiciais para a gente. E qual é a nossa tendência? A nossa tendência é buscar confirmar aquilo que a gente quer. Então, às vezes a gente quer procrastinar, aí você vai em busca de pessoas que estão procrastinando também. E você acha que continuar naquilo é o mais certo para você. Então, cuidado com o viés de confirmação. Não vou conversar agora não, porque eu ainda tenho que organizar a minha casa. Aí vem uma pessoa e fala, realmente, não começa agora não, que você tem que organizar a sua casa. Mas você vai começar nesse momento tão complicado da sua vida, então a gente vai buscando informações para confirmar aquilo que eu quero no momento. Simplesmente, você vai estudar, a pessoa, mas você merece se divertir. O que você vai estudar agora? Não vale a pena, deixa para depois. Então, cuidado para não buscar esse viés de confirmação de algo que você simplesmente, que não vai te ajudar a crescer. Então, às vezes, a gente vai buscando aquelas pessoas, você liga para todo mundo, até que alguém diga o que você quer ouvir. Quando alguém diz que você quer ouvir, você fala, opa, tá bom, agora tá certo, tá vendo? Fulaninho de tal falou que eu não deveria começar os meus estudos para concurso agora. Então, cuidado, pessoal, com viés de confirmação negativo, né, que vai te levar a não produzir. Vale, não faz não, porque se você fizer a seleção agora, vai ser muito complicado, você está com a rotina corrida, blá, 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 né? Aí a pessoa fala, é mesmo, né? É mesmo. E aí você vai gerando o quê? Só adiamento. Né? Se puder fazer, faz logo naquele momento de imediato, né? Porque isso, o depois eu faço é igual nunca vou fazer. Se puder fazer, faz na hora, faz naquele momento, né? Se coloca à prova. No máximo que você vai ter ali é um aprendizado com uma situação complicada. Mas você precisa. Então, cuidado com esse viés de confirmação. Tem gente que fica lá procurando as pessoas que vão só dizer, olha, vá, não estuda não. Que te colocam numa posição de vítima. As pessoas se vitimam muito. Se colocam na posição de vítima. E aí, com isso, não cresce, né? Não dá para mim, não, é muito complicado. Você não conhece, mas você não sabe metade do que acontece na minha vida. Eu já ouvi 1 milhão de histórias, né, desses anos de atendimento e de horas acompanhando pessoas, tudo que vocês imaginarem eu já ouvi. Né? E as pessoas geralmente que têm as histórias mais complicadas, as histórias mais difíceis, são as pessoas que mais realizam e você nem sabe. Né? E você nem sabe. Então, para de justificar, de encontrar dentro, às vezes, de um vitimismo, algo, uma justificativa para você não ter realizado o seu sonho, o seu projeto, né, de vida. E aí, quando chegar lá na frente, imagine que hoje, né, hoje você está, imagine aí vocês estão no presencial, no YouTube aí, vocês estão com, sei lá, com 90 anos de idade. Aí você está no seu leito de morte, e aí você vai receber toda a sua família lá, no seu leito de morte. Se você tivesse nessa situação hoje, do que você se orgulharia? Né? Das coisas que você pensou que ia fazer ou do que você efetivamente fez, do que você realizou. Imagina essa situação, para que você não chegue lá aos 90, pensando que você poderia ter feito isso e aquilo, começa a fazer hoje, começa a concretizar isso daí. Esse 11º ponto também é muito importante. Você precisa
de uma rede de apoio, né? De pessoas que vão convergir com você, que vão se alinhar com você, que estão na mesma rota de ação que você. Então, busque pessoas que convirjam, que venham convergir, ó, é um grupo de apoio e de acompanhamento e execução, né? É um grupo que vai te ajudar, por exemplo, a transformar o seu estudo em algo produtivo. Então, são pessoas, por exemplo, que estão lá, eu tenho um grupo que basicamente cobra o outro ali, opa, você não falou que ia realizar isso, e aquele projeto, o que você não fez? Ou quanto que você executou desse projeto? Pessoas que estão ali alinhadas com o mesmo propósito. Isso vai te ajudar, né, a trazer mais elementos de concretude. É um grupo de apoio e acompanhamento da execução. É a galera que vai estar lá, e aí, fez, não fez, como é que fez? Quantos passos você deu? 2, 3, por que não deu 5? Né? Você consegue dar 5? Então, são pessoas que estão ali convergindo. Isso gera muita energia, isso faz com que você realize, né? E você chegue em um outro patamar. Pode ser alguém da tua família, pode ser teu amigo, pode ser a galera que está estudando com você, mas esse grupo torna a coisa mais forte, a possibilidade de você realizar maior. Então, quando a gente parte para a concreção, a gente tem esse grupo de apoio que cobra da gente a execução dessas metas. Não que a gente não possa fazer, é lógico que a gente pode fazer, né? É lógico que a gente pode fazer, mas quando você tem esse engajamento, esse grupo, a probabilidade de realização é maior. Então tem esse grupo de apoio, tem esse grupo de acompanhamento da execução, né? Estabeleça lá, né? Todo mundo estabelece, olha, minhas metas são essas, o meu projeto vai ser realizado dessa forma, com muita clareza. Tá, aí chegou, passou 5, 6 meses, o que você não fez? Por que 2022 vai ser um ano diferente? 2022 vai ser diferente porque houve uma virada cronológica? Não. 2022 é diferente porque eu vi nessa palestra hoje, eu vi os passos que precisam ser dados para eu transformar, mudar a chave, deixar a procrastinação de lado e ter mais concreção. Isso vai fazer com que eu execute. Então a galera, né, entre si aqui se projeta, se estrutura, né, para executar com maestria. Então ter esse grupo de apoio e acompanhamento é essencial, né? É muito interessante. Não sei se vocês têm, né? Se vocês têm, porque são pessoas que vão se engajar junto com você. Vão falar, você falou, por que você deixou para fazer depois se você poderia ter feito agora? Né? Por que você não executa agora nesse momento? Por que você não para nesse instante para fazer? Por que só depois? Por que não faz agora? E o que é interessante quando a gente vai analisar os estudos científicos sobre a procrastinação? Quando você pensa em fazer algo, às vezes que você acha que é muito difícil, a parte do seu cérebro relacionada à dor fica, né, muito ativada. Só que depois que você começa a fazer, não sei se você já tiver essa sensação, e passa a executar, você fala, até que não é tão ruim assim, né? Há uma diminuição ali, né, desses estímulos, dessa parte ligada à dor, porque você vê que dá para executar. Então, muitas vezes você fala, matéria tal, não sei o quê, mas depois você começa a estudar, você vê que dá para fluir. Então, é importante que vocês, né, simplesmente sentem e façam, tornem isso um hábito, né, algo frequente, algo que vocês fazem de forma constante, né? E, portanto, é fundamental, indispensável, que vocês não usem mais a intenção da ação, né? Entre pensar e o agir, começar a agir, 10 segundos no máximo, que aí você não abre a janela de procrastinação. Porque depois que você faz e está pronto, você se orgulha daquilo. Quem é que não se orgulha? Eu nunca vi. E vai, né? E vai, você começa e depois que você executa, você fala, eu nunca vi ninguém passar pela jornada dos concursos e falar assim, na posse, nunca vi posse, a pessoa fala assim, olha, eu né, me dediquei muito, foram vários obstáculos, não sei o quê, mas me arrependo de estar aqui na posse. Nunca vi. Nunca vi ninguém fazer esse discurso. As pessoas geralmente falam, passei por isso, mas aqui eu esqueci tudo. Depois você toma posse e fala, cara, eu esqueci tudo que eu fiz lá, não interessa, podia ter subido o Monte Everest, que estava valendo. Né? Mas isso porque a gente simplesmente foi lá e
pôs a mão e fez. Né? E fez. Né? Isso é que é importante. Vamos lá, ó. 12º ponto, pessoal. Cara, as pessoas não conseguem concretizar os seus sonhos porque as pessoas começam a reclamar dos obstáculos. Mas veja, essa frase para mim é muito emblemática. A escolha do caminho é a escolha do obstáculo. Cara, se eu escolhi estudar para concurso, eu escolhi todos os obstáculos que estão no caminho do estudo para concurso. A abdicação, os dias que talvez eu não vou render tanto, que eu vou ter que estudar mesmo assim. Tudo isso faz parte da proposta e do projeto. Então, se eu escolhi o caminho, eu escolhi os obstáculos também. Aí tem gente que fala, não, mas eu não sabia que... Lógico que você sabia que era assim. Você escolheu estudar para o concurso da magistratura, do MP, da defensoria, né, de delegado. Então, se você escolheu isso, você escolheu os obstáculos que estão envolvidos nesse processo. Por isso que, quando você compreende essa frase, você tem uma chance, né, muito maior de não reclamar do que vai vir, né, das situações que vão vir a posteriori. Então, se você escolheu esse caminho, você escolheu os obstáculos que estão postos nesse caminho. E aí você tem maior chance de realizar. Porque você fala, eu sabia que seria complicado, né, passar por essa matéria, estudar direito empresarial, por exemplo, né, para os que acham que direito empresarial é complicado, eu mostro que não é assim. Mas você acaba tendo a consciência e conseguindo, né, percorrer aquele caminho de forma muito mais tranquila. Então, você escolheu isso, cara, eu tenho um sonho. Seu sonho é o quê? Eu quero virar a maior referência em direito administrativo. Tá, como é que você vai fazer para, mais uma vez, a clareza, como é que eu vou fazer para chegar a ser a maior referência em direito administrativo? Quais são os obstáculos que vão ter? Muitas vezes eu vou ser descredibilizado, as pessoas não vão concordar com as minhas ideias, mas eu preciso persistir, fazer uma leitura maior, buscar obras internacionais, enfim, ampliar o meu leque, e eu vou chegar a ser uma referência, né, em direito administrativo. Muitas vezes eu digo para vocês, né, eu não vislumbro as situações como obstáculos, eu sempre estou buscando a solução. Então esse é um grande ponto. O cérebro que busca soluções, ele não se preocupa muito com os obstáculos, que eu vou chegar, né, aquela solução ali. Hoje eu sou amigo de muitas pessoas que eu lia e que achavam fantásticas, né, porque eu fui buscando aquele caminho ali, eu sempre fui encontrando soluções para poder, né, conseguir chegar onde eu almejava. Então não ficava, existe um obstáculo. Tem as pessoas que têm o chamado dom da contemplação negativa, né? Tem um obstáculo, não dá mais para eu ir, não consigo mais dar um passo. Tá, mas você tem soluções? Eu falo para o meu filho isso. Pai, eu tenho uma dificuldade, me dê 3 soluções para essa dificuldade. Isso aí é você criar uma mente, né, dentro da ideia de plasticidade cerebral, que vai estar sempre buscando soluções para aquilo. Que não chega muitas vezes nem a me perguntar mais as coisas, porque já vai construindo aquele caminho, né, e não fica preso no dom da contemplação negativa. Então, escolher o caminho, escolher o obstáculo também. Escolher o obstáculo que está posto nesse caminho. Tá? 13º ponto. 13º ponto. Vamos lá, ó. O que acontece? Você vive do que você faz e não do que você falou que ia fazer, né? Tem muita gente que fala, não, mas eu queria ter feito isso. Eu já vi, tem algumas pessoas mais velhas, às vezes falam, eu queria ter feito esse concurso, eu queria ter construído não sei o quê, né? Mas você vive do que verdadeiramente você fez, do seu legado que você construiu. Então não adianta mais você ficar só na procrastinação, porque você não vai viver do que você falou que ia fazer. E tem alguns estudos nesse sentido. Algumas pessoas já se satisfazem só em falar que vão fazer. Eu vou escrever um livro. Pronto, a pessoa se satisfez, aí não precisa nem escrever o livro lá, já falou que ia escrever, estava ótimo. Eu quero passar no concurso, aí eu já falei que eu queria passar, então está ótimo, né? Já falei, está tudo certo. E aquilo já gerou endorfina, serotonina nela, e para ela está tudo certo. Eu queria construir um prédio. A pessoa falou que queria construir um prédio. Lá atrás, olha, eu sonhei que eu queria construir um prédio. Ela construiu. Então, na vida é assim, é um fator objetivo. Você vai viver do que você fez, não do que você falou que ia fazer. Não adianta você só ter
essa desenvoltura para pensar em grandes projetos sem executar, né? Então a gente vai viver do que a gente efetivamente fez, do que efetivamente a gente criou, do que efetivamente a gente forjou para a nossa vida, né? Do que a gente executou, escreveu ou não escreveu o livro, construiu ou não construiu o prédio, passou ou não passou no concurso, né? Estudou ou não estudou. Então é isso, é fator objetivo. Ah, não adianta eu chegar aqui para você, eu queria ter sido procurador do Estado. Você não é, então. Né? Não, você fez, né? Eu queria ter feito isso. Não adianta. Você tem que pensar, né, e executar. Né? E executar. Você tem que ir lá e pôr a mão na massa, não adianta. E vários desses passos que eu falei antes para vocês são passos que vão ajudar vocês a viver mais os sonhos de forma concreta do que a ficar presos em ciclos de procrastinação. Beleza? Tudo certo? Pessoal do presencial aqui, pessoal do online aí, do Zoom, estou acompanhando vocês, pessoal do YouTube também. Um abraço para todo mundo, espero que estejam aí curtindo a palestra. E, pessoal, olha só, para que você realize aquilo que você busca, você tem que ser um outlier, né? Um ponto fora da curva. Ser um ponto fora da curva é muito importante, porque a maioria das pessoas não concretiza aquilo que busca. A maioria das pessoas não passa em concurso. A maioria das pessoas não consegue escrever um livro. A maioria das pessoas não faz muitas coisas. Mas aí, no nosso caso, para que a gente seja um realizador, a gente tem que ser um ponto fora da curva. A gente precisa fugir, né, desse comum aqui, ó, isso é um gráficozinho, né? Fugir do comum, os pontos todos aglutinados, para quem não está vendo aí no online, e um pontozinho aqui fora da curva, que é aquela pessoa que fala assim, cara, vamos lá, imagine, mas todo mundo vai à praia, mas você não vai, né? Todo mundo vai fazer isso, mas você não vai, né? Eu lembro que quando eu estava prestes a fazer o concurso da PGE de Alagoas, a minha família viajou para o Guarujá e tal, e eu falei, olha, eu só vou com uma condição, que eu tenho um quarto lá disponível para eu ficar estudando, né? Lá, porque o concurso vai ser agora, e eu estou com uma extrema dificuldade, deficiência em direito previdenciário, então vou ter que suprir essa minha deficiência para a prova. Aí a pessoa, não, tudo bem, beleza, lá, vou separar o quarto, separaram o quarto, a pessoa ficava, caramba, vamos lá, olha a praia, como é que tá? E era em frente à praia do Guarujá, lindo lá, vamos lá. Eu falei, pô, não posso descer, eu tenho que estudar isso aqui, senão eu não passo do concurso. Mas não vai fazer diferença não, 2 horinhas aqui, tu descer, não vai não. Aí os meus primos, pô, vamos lá na boate. Eu falei, cara, eu não vou. Mas é só agora. Eu falei, pô, não, mas aí se eu for, eu não durmo, tenho que dormir amanhã, no estudo e tal. E aí no Réveillon mesmo, na virada, o pessoal desceu, eu falei, não, vou descer, cumprimentar todo mundo, depois eu volto. Aí, não, todo mundo achou que eu ia ficar, né? Eu falei, não, voltei, né? E continuei estudando. E depois passei no concurso, quando passei, todo mundo falou, sabia, cara, lógico que ia passar, lógico que não, né? É o lance de ser um outlier, que as pessoas estão todas andando ali no rebanho, e quando você foge um pouquinho do padrão, né? Imagine uma mesa, todo mundo senta para falar mal do outro, e você fala, pô, vamos conversar sobre coisas produtivas, a pessoa, você não quer falar mal de todo mundo, que besteira, não sei o quê, né? Você é o outlier ali, mas o outlier que geralmente tem uma postura diferenciada, que tem mais resultados, né? Aquela pessoa que fala, nossa, como é que essa pessoa conseguiu isso? E na contramão, o fluxo geralmente nos leva para lugares comuns. Para onde você quer ir hoje? Dá para ir com fluxo? A pergunta que eu faço para vocês hoje é essa. Para onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Dá para ir com fluxo, com todo mundo? Dá para seguir todo mundo? Chegar lá? Não dá. Então, né? Por isso que você precisa ir na contramão e ser aí, de fato, um outlier para poder realizar, né? Para poder realizar, para deixar só de admirar. E, o que eu quero deixar para vocês, né? O que eu quero perguntar para vocês? E agora, de verdade, do fundo do meu coração, qual sonho você efetivamente vai realizar em 2022? O que você consegue concretizar em 2022? Coisas factíveis, metas que você consiga realizar, né? Diante de tudo que a gente falou nessa palestra aqui, inclusive com troca de microfone, que eu falo demais, né? O que efetivamente você vai realizar em 2022? O que é possível fazer com clareza,
com blindagem emocional expansiva, né, sabendo que muitas vezes você vai enfrentar certos desafios. O que você consegue implementar em 2022? Deixa eu trazer um desafio para vocês. Escreve aí, você está com papel, a caneta ou no celular, escreve aí o que dá para você efetivamente concretizar agora em 2022. E aí eu vou te pedir um favor, né? Pedir um favor. Eu sei que isso aqui só vai acontecer para quem é outlier. Para quem vai acabar caindo no ciclo da ineficiência, não vai fazer isso que eu vou falar agora. Mas quem é ponto fora da curva, provavelmente vai fazer. Que é o seguinte, você vai me dizer, você vai escrever aí para você qual é esse teu objetivo para 2022, que seja factível, né, que seja factível. Ah, não, eu quero morar em Marte. Pô, não vai ser factível morar em Marte, né, em 2022. Mas escreve algo que seja factível, tá? E aí eu quero que você compartilhe comigo até 31 de dezembro, ou em 31 de dezembro de 2022, o que você realizou. Pô, eu quero, né, ultrapassar a nota de corte, eu quero já ter passado no concurso, eu quero otimizar meus estudos, o que for, coisa factível, que você consegue realizar. Final do ano, dezembro, porra, me manda. Se você realizou antes, vale, eu consegui realizar agora em março, porra, manda para mim, manda mensagem para mim no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, mas manda para mim isso que você torna isso factível, né? Torna isso factível. Tem pessoas que vão sair dessa palestra aqui e vão ficar, né, realmente tocadas, vão usar as estratégias e vão mudar, né? Vão dar um passo para a mudança. Tem gente que vai ficar ainda na procrastinação. E aí, essas pessoas podem rever a palestra no YouTube, né? Mas o que eu peço para vocês? Que vocês sejam daqueles que levam à frente o conhecimento, que conseguem transformar e promover a virada de chave. Então, o que eu quero de vocês é o seguinte, cara, manda aí para mim, né? Eu sei que eu vou receber poucos, não vão ser muitos, mas os poucos que eu vou receber, eu sei que serão de pessoas que são, né, fora da curva, e não vai ser todo mundo, né? Nem todo mundo está fora da curva, e está tudo bem, mas eu espero que vocês, né, que esse grupo seleto seja um grupo fora da curva. Sabe por quê? Pelo seguinte, meros espectadores, por não estarem em campo, jamais sentirão o gosto da vitória. E é verdade, né? Se você ficar só assistindo aí na condição de espectador e não colocar a mão na massa, você nunca vai sentir o gosto da vitória, porque você não vai estar em campo. Né? Você não vai estar em campo, você tem que estar em campo para poder promover essa transformação. Eu espero que vocês estejam em campo em 2022 e não lá, né, na arquibancada assistindo só. Esteja em campo. Se for só espectador, não vai adianta, você não vai ganhar, né? Não vai ter como. E por fim, pessoal, só agradecer a todos vocês, coloquei aqui meu QR Code, com esse pedido de coração, de que vocês, em 2022, usem tudo que a gente trouxe aqui para promover uma real transformação e uma mudança. Me digam aí, vocês que estão no online, se valeu ou não valeu a pena a palestra, né, para vocês. E quem pegou depois, não conseguiu ver ali naquele momento, pode voltar, vai ficar disponível aqui no YouTube. Mas me falem aí se valeu a pena ou não valeu o que vocês assistiram aqui hoje. O pessoal do presencial também estou perguntando. Se alguma coisa fez sentido para vocês, implementem, coloquem em prática, executem, façam, porque é apenas assim que a gente vai conseguir promover essa virada de chave. E assim, eu fico muito feliz de alguma forma ter a possibilidade de compartilhar isso com vocês. Espero que vocês possam, né, em breve, me mandar essa mensagem aí, falando, vale, olha, era isso daqui conseguiu mudar, né, a minha vida, ou de alguma forma alterar o meu contexto, e vou estar na torcida por vocês. Se tiverem qualquer dúvida, precisarem de qualquer coisa, mandem mensagem, a gente está à disposição, mas entre sonho e procrastinação, prefira, de fato, o sonho com execução, tá? Seja fora da curva, né? Busque algo que te eleve e eu estou sempre na torcida por vocês. Beleza? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus, estamos juntos. E quem chegou depois da palestra,
dá tempo de assistir, ainda vai estar disponível aqui no canal do YouTube do ATC Jurídicos, beleza? Forte abraço para vocês, estamos juntos e até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.